capítulo de número 1. Fala assim: eu não vou dormir. Glória a Deus. E aí, Gustavo, tudo certo, Gustavo? Cheio de Deus? Você está olhando para mim, cara? Bonitinho. Aquela bolota gostosa ali. Senhor da glória. Que delícia. Jeremias capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Revela-nos, ó Pai, as tuas sagradas escrituras. Enche-nos, ó Pai, com o teu Santo Espírito. Usa a minha vida para, ó Deus, ministrar a tua palavra nessa manhã. Enche-nos com o teu poder. Entrega-nos, ó Pai, a autoridade nessa manhã. Satanás e seus demônios, eu repreendo a tua ação na mente, trazendo desgoverno, eu repreendo agora, trazendo angústia na mente, eu repreendo agora, e eu declaro a mente do teu povo sadia para receber a tua palavra, limpa, clara. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui para se mover, que haja um rio de Deus, que haja o veio das águas, serecatarabash, o veio das águas, serecatarabash, o veio das águas, que haja o veio das águas agora, as águas de Deus subindo, as águas de Deus subindo, a medida de Deus subindo, a instrução do Senhor subindo, a revelação subindo, as verdades de Deus inundando o nosso ser. Em nome de Jesus, protege a nossa casa enquanto ministramos a tua palavra. Cuida, Senhor Jesus, de nós. Aleluia, Senhor. Senhor, alcança uma medida, ó Pai, no espírito profunda desse povo. No nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Quem achou, diga amém. Jeremias capítulo de número 1. Vai dizer assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio da Babilônia. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, verso 5: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Só até aqui. Nós estamos debaixo de uma série aqui na igreja. Você que nos visita hoje, nós estamos debaixo de uma série. A série chama-se E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará, em cima de João 8,32. Não programei a série, mas o Senhor nos deu. Na primeira ministração nós falamos sobre queime a língua maldizente, porque Satanás, queridos, ele vem na nossa vida
apresentando as meias verdades e as mentiras dele, e a gente colhe como verdade. E aí aquilo gera uma fé no nosso coração, gera uma conduta, e a gente vai vivendo dessa forma. Não adianta eu impor a mão sobre você para te livrar de uma mentira. Quando eu imponho a minha mão, aprenda isso que eu vou te dizer. Quando eu imponho a minha mão, eu te livro da opressão. O que é a opressão? Opressão é quando você sente peso, é quando ele começa a invadir os teus sonhos, quando ele começa a invadir os teus e te traz pesadelos, quando você se sente amargurado, angustiado, nada faz você andar, nada faz você progredir, você não tem clareza na mente, você não consegue, ora você pensa uma coisa, ora você pensa outra coisa, agora você está construindo em cima de tudo verde, aí no meio-dia volta a ser vermelho, e depois no final da tarde é azul, e aí no outro dia recomeça esse mesmo ciclo. Isso é opressão. Então quando eu imponho as minhas mãos e oro por vocês, eu livro vocês da opressão. Quando o intercessor, ou quando os irmãos, porque a oração não precisa ser só do pastor, querido, quando há essa oração de uns pelos outros, há a libertação da opressão. Mas, querido, só tem uma forma de eu libertar você para a tua vida, é quando a verdade de Cristo, ela desfaz as mentiras de Satanás, é quando a verdade de Cristo molda a tua fé. Então essa série que o Senhor tem nos dado, ela vem como uma medida de avanço para as nossas vidas, de transformação das nossas vidas, e para que haja uma verdadeira transformação, não uma libertação da carga apenas, ela tira a carga, mas ela ajusta o caminho. Para libertar o caminho é necessário expor as verdades. Faz sentido não? Então nós estamos expondo as verdades. Na semana passada nós falamos sobre a batalha na mente. Hoje eu quero falar sobre identidade e propósito. Você sabe qual que é a maior maneira de Satanás te desviar do propósito que Deus tem para você? Não é dizendo contra a identidade que Deus estabeleceu para você. Diga comigo, propósito. Diga comigo, propósito é a missão que Deus outorgou na minha vida. Identidade é quem Ele me fez para ser, e Deus alinhou quem eu sou à missão que Ele me deu. Você precisa compreender que Deus formou você de uma maneira específica para uma missão específica. Então Deus nunca vai te dar um propósito que está desalinhado à sua identidade. Nunca. Pelo contrário, antes de Deus estabelecer o propósito da tua vida, Ele formou a tua identidade. E essa identidade que Ele formou, ela foi formada no ventre. Eu vejo muitas pessoas na igreja, querido, eu sou pastor há 10 anos. Há 10 anos eu escuto a mesma questão. Os jovens e os adolescentes, sejam eles naturais ou espirituais, porque tem gente de 50 anos que é adolescente espiritual ainda, eles carregam a mesma dúvida dentro deles. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Pastor, eu não tenho propósito. Pastor, eu não tenho missão de vida. Deixa eu te falar uma coisa, o seu problema não é de propósito, o seu problema é de identidade. Porque quando você descobre a tua identidade, automaticamente a tua identidade carrega no DNA o alvo do propósito. Você está entendendo ou não? Então, antes de você entender o que você precisa fazer, você precisa compreender o que Deus formou você para ser. E para você entender isso, a primeira questão que precisa adentrar como verdade no seu coração é que Deus não cria ninguém sem identidade. Deus não cria ninguém sem propósito. Deus não cria ninguém para ficar vagando.
sem condições alguma. Essa é uma mentira que Satanás coloca na tua vida para te fazer ficar parado, sentado, quando Deus te criou para avançar, movimentar, quebrar grilhões, destruir cadeias, destruir muralhas, para derrubar árvores que Satanás plantou, mas também para construir e plantar algo que vai gerar transformação de vidas, de mudar a geração. Deus levantou todos com uma unção específica e com uma identidade específica. E essa identidade, querido, Ele formou ela dentro do ventre. Então, enquanto o seu espírito estava sendo formado no ventre da sua mãe, você estava sendo feito dessa forma que você é no ventre da sua mãe. Deus estava desenhando naquele ambiente, no ventre da tua mãe, naquele ambiente, naquela geografia, Deus desenhava uma identidade e otorgava um propósito, cara. Satanás, ele entende isso, e porque ele entendeu isso, ele tenta abortar a tua identidade. É por isso que Satanás, ele tenta legalizar o aborto. Por quê? Porque se ele legaliza o aborto, ele mata identidade e propósito antes que nasça. Se ele não conseguir te matar no ventre, é mais difícil você matar era mais fácil matar Golias com 3 metros ou Golias bebê? Como é mais fácil matá-lo? Bebê. Depois que cresce, você precisa agora de outras capacidades. Entenda uma coisa: é mais fácil matar Moisés formado ou Moisés no ventre de Joquebede? É mais fácil matar Jesus na cruz ou matar no ventre de Maria? É por isso que todas as vezes que uma geração de libertadores está para nascer, há uma opressão de ideia de aborto. Por quê? Porque eu vou matar os libertadores no ventre. Então qual que é a minha guerra e a sua guerra? Levantar a bandeira de não ao aborto. Porque se eu levanto a bandeira de não ao aborto, eu estou dizendo: Satanás, está nascendo a geração que vai destronar você. A geração de libertadores está vindo. Só que como ele não consegue matar e abortar no ventre, o que ele faz? Te desvia na tua identidade depois de maduro. Porque se ele desvia você na tua identidade depois de maduro, querido, ele faz você crescer debaixo de um engano. E quem cresce debaixo do engano não prospera na própria identidade. Não estou falando financeiramente. Talvez você esteja aqui nessa manhã, você não sabe qual é a tua identidade, mas você carrega uma identidade. Você percebeu aquilo que Deus fala para Jeremias? Não. Eu quero ler com você de novo, verso 1, antes de Deus falar para ele. Vamos no verso 4 primeiro. Verso 4: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Então essas palavras são de quem? De Deus. Quem confia que Deus é onipresente, onipotente, onisciente? Quem confia que Deus tem um plano para todas as coisas, e Ele já sabe de todas as coisas antes que ele aconteça? Então, se você crê assim, você está debaixo de um poder de Deus. Você está debaixo de uma fé, amém? Então veja só o que Deus diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conheço. Aqui, querido, ele não está abrindo uma teologia de reencarnação. Quem crê na reencarnação fala: está vendo? Jeremias já existia. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando o seguinte: eu já tinha planos para você. Esse conhecimento, ele não é um conhecimento de ter ciência, é um conhecimento de relacionamento. No sentido de que eu já estou me relacionando com aquilo que eu estou criando. Então, antes de eu formá-lo no ventre da tua mãe, eu já tinha planos, eu já tinha uma ideia. Eu vou formar Jeremias nesse tempo, vou me relacionar ao formá-lo no ventre da mãe. Então, quando Deus começou a me formar no ventre da minha mãe, lá em 1990,
Deus já tinha um plano e um projeto em 1990, queria nascer em 12 de junho de 1991, então Deus não estabeleceu a minha identidade, Ele não me conheceu em 12 de junho de 91, Deus me conheceu antes de ter dito, haja luz, já havia um plano, antes de romper-se as águas e Noé ter que fazer a arca, já havia um plano para 12 de janeiro de 1991, e se era assim na minha vida, se era assim com Jeremias, era assim na tua vida. Então no teu aniversário foi o dia que Deus estabeleceu para que viesse dar à luz a identidade, mas essa identidade já foi formada antes da criação do mundo, você está entendendo ou não? Então Deus está dizendo, eu já conhecia, eu já tinha um projeto antes de formar, não é quando formou, é antes de ter fecundado o óvulo, havia uma identidade estabelecida. Mas ele diz, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profetas às nações. Então, antes de você ser fecundado, já tinha uma identidade, mas depois que você estava no ventre, já tinha um propósito, já tinha um ministério, é profeta, é consagrado, é constituído, não vai ficar preso a uma geografia. Eu já destinei para as nações, eu já destinei, eu já consagrei, eu já separei, eu já ungi, eu já enchi no ventre. É por isso que Satanás, ele tenta te desviar na tua identidade, porque aquilo que Deus imputou no ventre da tua mãe ao formá-lo, querido, vai estabelecer novos limites, vai pisar em novas geografias e vai destruir as amarras de Satanás para construir novos avanços de Deus. Você está entendendo ou não? Mas depois que Deus, antes de Deus falar, porque Deus fala no versículo de número 4, mas no versículo de número 1, Jeremias começa escrevendo. Quem começa escrevendo? Ele escreve assim: palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sumos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele, no 13º ano do reinado de Jeremias. Nasceu no 13º ano de Josias? Não. O 13º ano, diga comigo, o 13º ano é um marco em que Jeremias descobre o porquê da identidade. Existe um marco de Deus na tua vida. Existe uma estação em que Deus decide falar: agora eu vou revelar a identidade. Revelar a identidade. Jeremias não recebeu a identidade no 13º ano de Josias, não. Ele acessou, ele recebeu a revelação da identidade. A identidade já estava lá no ventre. Então às vezes, querido, você ainda não sabe para que você serve, você não sabe quem você é, mas isso não significa, querido, que você não tem nada. Desde o ventre da sua mãe já está destinado para um propósito, desde o ventre da tua mãe já está consagrado e constituído. Talvez aquilo que você está vivendo é a estação entre o nascimento e a identificação. É a estação entre o nascimento e a revelação. Essa estação é complicada, porque nessa estação a gente cresce achando que vai ser algo. Essa estação, você está sendo projetado para algo. Na estação em que você ainda não revelou a sua identidade, você é treinado para algo que você não imagina. O problema é que a gente não lê o texto. Volta a ler o texto. Verso 4. Verso 5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e o constituí o quê? Então qual que era o ministério dele? Profético. Como é que era o profeta da época, querido? Havia uma veste profética, eles se vestiam de peles de carneiro. Havia uma escola profética.
que foi inaugurada por Samuel, que passa depois e vai chegar lá na frente em Elias, que vai chegar lá na frente em Eliseu, a escola dos profetas. Então havia uma casa para fazer o quê? Armazenar os profetas. Elias começa essa casa, na verdade Samuel começa essa casa em Ramá, tá? Eliseu está construindo. Você se lembra quando o machado cai na água e Eliseu faz o machado flutuar? Eles estavam construindo uma expansão da casa profética. Agora, havia 3 figuras no Antigo Testamento. A figura do rei, que era a figura do governo. Diga comigo, o rei era a figura do governo de Deus. A figura sacerdotal. A figura sacerdotal é quando o povo se achegava até o tabernáculo para receber perdão, para receber instrução, para entregar ofertas. Era o culto do povo a Deus. Então essa era a casa sacerdotal. A casa sacerdotal forma mas para ser sacerdote só pode ser da tribo de Levi. Mas havia a casa profética. Então você tinha a casa real, a casa sacerdotal e a casa profética. De tal modo que filho de rei vai ser o quê? Rei. Filho de sacerdote vai ser o quê? E filho de profeta? Muito provavelmente, muito provável, vai ser profeta. Verso 1. Palavra de Jeremias, filho de um dos que estavam em. Então, Jeremias, ele era o quê? Ele estava sendo treinado na casa sacerdotal. Qual que era a identidade que ele achou que ele tinha? Mas qual que é a identidade que Deus o formou? Por quanto tempo ele ficou sendo treinado numa função que ele não foi chamado para fazer? Ele nasceu naquela função, mas não foi chamado para aquela função. Às vezes, querido, você está investindo em uma área que você acha que você nasceu para isso, mas você tem um chamado para outra função. Às vezes o Senhor vai ter que te mudar de casa, cara. Quando você identifica, quando o Senhor te permite identificar o teu chamado, você vai ter que sair da casa sacerdotal e vai ter que ir para a casa profética. Às vezes você vai ter que sair da casa profética e vai ter que ir para a casa real, porque às vezes o Senhor não vai te usar como sacerdote, nem como profeta, mas como rei, como legislador, como juiz. Mas você tem que entender que no ventre da tua mãe a identidade já estava estabelecida. Agora, até que a identidade seja revelada, você precisa ser fiel na casa que você está. Você precisa ser fiel na função que você está, porque o Senhor não levanta e não transiciona pessoas que não são fiéis às funções que possuem, aos treinamentos que receberam. Você está entendendo? Querido, dá uma unção nessa manhã, meu Deus, é muita instrução. Não é porque eu estou pregando, eu sinto. Eu preparei um monte de outra coisa, nada a ver, que não tem nada a ver com isso. Está indo para outro lado. Está indo para outro lado. Deus está levando para outro lado a mensagem. O Senhor está mudando gente de casas aqui nessa manhã. O Senhor está tirando gente de algumas casas e colocando em outras casas, e essa é uma função que o Senhor está dizendo: eu estou me revelando a você na tua identidade. Eu vejo o Espírito de Deus, eu sinto o Espírito de Deus trazendo conforto na identidade de muitas pessoas. E está trazendo conforto no propósito, porque você ainda se pergunta: Senhor, para que eu nasci? Para que eu fiz? Para que eu sirvo, Senhor?
parece que eu estou perdido, parece que nada anda na minha vida, parece que eu sempre dou murro em ponta de faca. Qual que é o meu ministério, qual que é o meu propósito, para onde que eu vou? O Senhor está dizendo: pare de perguntar para onde que você vai, pergunta por que eu te criei. Se relaciona comigo, volta para uma nova medida de relacionamento, volta para uma nova medida de consagração, uma nova medida de aprofundamento. Precisa de o Senhor está falando sobre posicionamento. Essa posição, queridos, eu vejo muitas pessoas que não estão rompendo porque estão com medo de se posicionar verdadeiramente. Precisa se posicionar de verdade, não ter medo da nova medida. Não tenha medo da nova medida. Não tenha medo. O Senhor te projetou para medidas maiores e mais profundas. Haragash. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor, quando ela vem para as nossas vidas, quando o Senhor libera uma palavra profética sobre nós, de reposicionamento, de identidade, ou de revelação de identidade, ela sempre antecipa os nossos argumentos. Diga comigo: Deus, na sua onisciência, antecipa os meus argumentos. Qual que era o argumento de Jeremias? Eu não sei. Vamos lá. Deus está falando: eu já te constituí profeta. Primeiro argumento de Jeremias: eu não passo de uma. Você sabe o que Satanás ele vai fazer? Ele vai colocar na tua cabeça de que você não está preparado para assumir a função, de que você ainda é imaturo demais para progredir. Ele vai colocar na tua cabeça que você não tem condições aptas. Ele vai fazer você se sentir um adolescente espiritual. Ele vai fazer você se sentir uma criança. Ele vai fazer você olhar as capacidades dos outros e não a sua. Ele sempre vai fazer isso. Ele vai fazer você se sentir sempre menor do que aquilo que Deus diz que você é. Deus, Ele está dizendo: você é profeta, mas Ele está colocando na tua cabeça: você é menino, você é criança. Deus está dizendo: eu levantei você para avançar e pisar nações. Mas Satanás está dizendo para a tua cabeça: não, você não passa de uma criança que não sabe falar. Ele vai te fazer se sentir desnecessário, desatualizado, menosprezado e sem capacidades técnicas para aquilo que Deus está te levantando. Por que ele faz isso? Porque agora que já nasceu, agora que ele não conseguiu te abortar, então eu vou desviar ele na identidade. E quanto mais tempo eu conseguir deixar você fora da tua identidade, mais tempo eu te isento de viver o propósito. Você precisa entender que o desvio da nossa identidade, ela vem de um governo espiritual. Ela vem de um governo espiritual. Você tem que entender que Deus trabalha com estações. Deus trabalha com estações. E a governança, ela lidera uma estação espiritual. Ela libera uma unção espiritual. Você sabe disso? Você crê nisso ou você não crê nisso? Então posso provar isso para você, não? Qual que era o sentimento de Jeremias? Não passo de uma, porque a estação da casa real era de um governo imaturo. Abra comigo 2 Crônicas. Antes disso, rapidinho, a palavra de Deus veio a mim em que ano? No 13º ano do reinado de Josias. Quem era o rei então? Abra comigo em 2 Crônicas. Depois você vai voltar lá para Jeremias, tá bom? 2 Crônicas 34. Xerecarananas, Oriapriamas.
Segunda Crônicas 34. A espreita de ti, eu estou. Você achou aí? Olha o verso 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. A casa real havia assumido aos 8 anos de idade o governo de Israel. É natural que a casa profética e a casa sacerdotal nessa estação vai se achar inadequada, porque a liderança foi despertada dessa forma. Só que deixa eu te falar uma coisa: você tem o direito de se sentir assim, mas você não tem o direito de se permanecer, de permanecer assim. Porque o Senhor levanta crianças que fazem o que é certo quando os adultos fazem o que não é certo. José foi vendido para o Egito aos 17 anos, adolescente. Foi treinado para ser governador. Samuel foi levantado, ele tinha 8 anos de idade, aproximadamente entre 8 e 12, porque a casa sacerdotal de Eli havia caído. Jesus com 12 anos já estava ensinando no templo essa geração dos adolescentes serem levantados. A geração dos adolescentes serem levantados. E não é só adolescentes naturais, não, querido. Chegou o tempo do amadurecimento. Às vezes o Senhor, querido, Ele vai te imputar responsabilidade, mesmo você se sentindo inadequado. Eu não tenho condição. Eu ainda não posso assumir. Eu ainda não tenho autoridade para assumir. Deixa eu te falar uma coisa: se os céus estão confiando isso a você, quem você pensa que você é para ainda se sentir criança? Quem que você está achando que você é? Por que você está colocando a responsabilidade para o lado? Por que você está jogando para o lado a responsabilidade? Josias fez o que era certo. Você sabe quais foram as 2 reformas do rei Josias? Diga comigo. Primeira reforma, religiosa. Você está aí em 2 Crônicas 34, verso 3. No 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi seu pai. Você não precisa ficar velho. Você pode buscar o Deus do seu pai agora. E no 12º ano começou a purificar Judá e a Jerusalém nos lugares altos dos postes das deusas Azerá e das imagens de escultura de fundição. Ou seja, ele tinha 20 anos de idade. No 12º ano ele começa a restauração espiritual. No 12º, porque quando a casa real, mesmo que inadequada, mesmo que ainda infante, mesmo que ainda criança, mesmo que ainda adolescente, se manifesta para falar: eu ainda sou um adolescente, mas eu entendi a responsabilidade, eu entendi o posicionamento, e eu vou começar a restauração espiritual. No 12º ano ele começa a restauração espiritual. No 13º, Deus começa a levantar as crianças para profetizar. 13º, Deus levanta Jeremias. 13º, Deus fala: eu estou começando a pegar a unção que havia sobre você. Eu estou começando a pegar aquilo que você ainda não entendia. Mas porque, Josias, você conseguiu romper, porque, Josias, você conseguiu avançar, agora eu posso transferir sobre a nação que está debaixo dos seus ombros. Outras crianças serão levantadas, outras pessoas inadequadas serão levantadas, outros profetas serão restituídos na sua identidade.
para poder avançar as suas medidas. Talvez, querido, a sua falta de posicionamento está inabilitando outra geração. Mas quando você se posicionar, outra geração vai ser habilitada. Outros ministérios serão levantados. Outras pessoas serão ativadas. Tudo por causa do teu posicionamento. Você está entendendo o que Deus está dizendo contigo nessa manhã? Você sabe o que significa Jeremias, não? Yahvé lança. Antes de você nascer, eu constituí profeta Geralmente a casa sacerdotal é uma casa de estudo. Eles não entendem muito o profético. Mas quando Deus estabeleceu, meu amigo, até os sacerdotes que ficam estudando já estão enviando os profetas. No tempo da convergência do Espírito, meu amado, não importa a casa que você esteja, o Senhor está levantando aqueles na sua identidade que vão alcançar o propósito do Senhor. Fica de pé nessa manhã em nome de Jesus. Me esvazia de mim. Feche seus olhos nessa manhã. Eu vejo o Espírito Santo, querido, mexendo em muitos corações nessa manhã e ativando muitas pessoas. Eu estava em casa, o Senhor me falava: Felipe, eu estou voltando a te dar a mensagem de ativação. Por muito tempo, querido, eu estava me sentindo muito mal, porque eu consegui visualizar o Senhor levantando aqueles que estariam mais perto. Eu vi o Senhor levantando o Mateus e a Adri, o Vitor, a Monique, meu pai e minha mãe. Mas eu falava: Senhor, tem tantas pessoas a serem ativadas na igreja, tem tantas pessoas a serem ativadas. E aí eu vi o Senhor me dizendo: Felipe, eu estou ativando novamente todos aqueles que eu falei que eu enviei para você. Eu via muitas pessoas sendo ativadas. Eu citei alguns nomes aqui, mas querido, todos aqueles que o Senhor tem enviado aqui, o Senhor tem dito para mim: Felipe, é uma casa de ativação ministerial, é uma casa de levantamento de propósito. Hoje nós estamos vendo, queridos, pessoas sendo levantadas. A própria Milena foi levantada como vice-líder do Kids, já deu anúncio no culto. Lucian com o Intense, Dani abrindo o culto, Igor Paulo daqui a pouco vai estar ministrando o louvor na REC, Pastor Toninho novamente no altar, abrindo o culto, o Senhor levantando pessoas, o Senhor levantando, sabe, ministérios. Daqui a pouco vem Felipe e Ingrid, daqui a pouco vem Aleph, daqui a pouco vem Paulo, Felipe e Marcela já orando aqui, porque o Senhor está levantando os propósitos, o Senhor está levantando. Então eu quero que você compreenda: o Senhor tem trazido você para uma casa de ativação. O Senhor está trazendo você para uma casa de realinhamento de identidade e propósito. Talvez você não seja dessa igreja, mas o Senhor te trouxe aqui especificamente nesse dia. O Senhor te trouxe para ouvir de que você foi projetado por Deus para obras maiores. Você foi projetado por Deus para boas obras. Você foi projetado por Deus para avançar nas medidas que Ele tem conduzido. Deus tem conduzido a sua nação, Deus tem conduzido o seu reino para propósitos. E eu sinto ainda pessoas que estão não compreendendo a sua identidade, o teu propósito. Mas o Senhor está dizendo: está chegando o tempo, está chegando o dia em que a estação da identificação vai fazer sentido. Mas você precisa parar de negar aquilo que eu te chamei para ser. Você precisa parar de negar. A primeira coisa que Deus disse para Jeremias é: não diga eu sou uma criança, porque o Senhor precisa retirar dos seus lábios a negação. Deus está dizendo: retira dos lábios a negação, porque enquanto você não retirar dos lábios a negação, eu não posso colocar as minhas palavras. Você está esperando Deus visitar e aparecer para você com palavras,
Mas ele diz: primeiro eu preciso remover o não da tua boca, eu preciso remover o não da tua identidade, eu preciso remover o não da tua mente, eu preciso remover a mente negativa, para poder imputar em você a mente do Espírito, a mente de Cristo. Só depois que você remove a língua maldizente, só depois que você entende a mente espiritual, é que o Senhor libera você para receber as palavras da verdade, para você receber a ousadia do Espírito. Depois o Senhor diz: não tenha medo. Primeiro ele remove a palavra, depois ele diz: receba coragem, receba coragem, receba coragem, receba coragem, não tenha medo, porque você vai. Eu estou dizendo, você vai, para quem eu enviar. Eu o constitui profeta, eu o constitui sacerdote, eu o constitui empresário, eu o constitui marido, eu o constitui filho, eu o constitui o Senhor constituiu. Eu vejo o Senhor quebrando as amarras, eu vejo o Senhor quebrando os grilhões da mente. Ao ambiente espiritual nessa manhã. Você que está no seu lugar, venha até a frente, venha tocar o altar. O Senhor vai ativar a sua identidade, vai reposicionar você no propósito. Venha até o altar, igreja. Venha, não fica aí, querido. Deixa o Senhor reposicionar. Venha até o altar quantas vezes forem necessárias. Você que está querendo beber e receber dessa ativação, você que está querendo beber dessas águas espirituais, venha até aqui. Não permita a inadequação. Mesmo que eu não coloque a mão na sua cabeça, não interessa, querido. Existem águas aqui no altar. Está vivendo a estação. Nós estamos chegando à estação da ativação. Pode pôr a mão na cabeça das meninas. Põe a mão na cabeça das meninas, amor. Pode orar com elas. Esvazia. Põe a mão na cabeça dele, pai. Põe a mão na cabeça dele. E transbordar de ti, Aleocedecas. Os meus dias viverei a ti, Espírito Santo. Vem com a palavra profética, Jesus. Espírito, vem com a palavra profética. Ativa. Vem a medida de ativação. Vem com a medida que restaura a mente do Espírito. Vem com a medida que restaura a mente do Espírito. Espírito Santo. Comece a orar ao Senhor. Ore ao Senhor nessa manhã. Batiza-me com teu fogo. Santo, Santo, Santo. Espírito, começa a retirar a mente negativa agora. Retira a mente negativa. Retira a mente negativa. Retira a mente que diz não. Retira a mente que diz não. Retira o medo. Retira as medidas de angústia. Retira as mentiras de Satanás agora. Espírito de Deus, todo e qualquer tipo, Senhor Jesus, de sentimento de inadequação começa a ser retirado agora. Sentimento de menosprezo, de inferioridade, seja a mente natural ou espiritual. Retira agora desse povo que aqui está, Senhor. Retira desse povo que aqui está agora. Milena, o Espírito de Deus está derramando uma nova medida e porção sobre você, Milena. Há uma unção. Eu estou vendo rios de Deus vindo sobre o teu espírito, Milena. O Senhor não te isenta de dores, Milena. O Senhor não te isenta de processos, Milena. Mas o Senhor, Ele está liberando. Põe a mão sobre os ombros dela. Porque assim como fizeste com a tua pastora, eu estou fazendo contigo em cada medida. Mas você está avançando mais depressa e mais rápido, porque o meu tempo na tua vida se acelera.
O meu tempo na tua vida se acelera. E aonde você acha que não será capaz de dar frutos, eu vou fazer a amendoeira brotar. Eu estou pegando uma vara e estou semeando como uma amendoeira. A amendoeira fala: os meus olhos viram. Os meus olhos viram. Os meus olhos viram. E eu vou fazer o teu cajado ser levantado. Por vezes, Milena, eu falei com você no oculto, mas dessa vez eu deixo gravado, para que você não duvide, para que você volte e escute quantas vezes for necessário. Eu sou na tua vida, eu sou no teu ministério, eu sou no teu casamento. Eu te levantei, eu te levantei. E eu levanto a primeira pastora, eu levanto a primeira naquela casa. Eu levanto para sair uma geração de um ventre profético, missional e sacerdotal. Eu estou retirando as impossibilidades do ventre, aquilo que gerava em desconformidade, eu estou fazendo gerar organizado e conforme. Com você eu falo no ventre. Recarabacatas. Há peso de glória vindo sobre vocês. Vem com a tua unção, Espírito de Deus, sobre a vida do Lu. Fortalece-o, enche-o em nome de Jesus. Ativa, Senhor. Ativa os teus filhos. Venha, Pai, com uma nova medida de lágrimas agora, Senhor. Medida de lágrimas. Medida de lágrimas. Mover do Espírito. Seja tocado pelo Espírito. Uma mente sólida, mas um mover do Espírito sobre você. Eu estou à espreita de ti. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando o medo. Essa timidez não é sua. Medo. Essa timidez não é sua. Esse medo não é seu, é opressão. Você não nasceu assim. Eu te levantei para pôr as mãos sobre a cabeça de mulheres, porque eu coloquei dentro de você movimento. A sua casa é uma casa de libertação. Por isso eu alinhei você ao seu marido. As mãos proféticas estão formando e tocando as cabeças de casais. Eu vou enviar a esposa para você cortar cabelo e o marido, se é que já não acontece. Porque enquanto você estiver ali, eu vou colocar uma intercessão silenciosa na tua mente, para você quebrar o espírito de Jezabel que está tentando transformar o casamento. E eu vou fazer você levantar homens ali dentro, naquela barbearia, naquela salão. Vai levantar um mover profético ali. É por isso que há guerras às vezes de avanço. Eu vejo vocês sentindo assim, ó, às vezes há um avanço financeiro, depois vocês regridem financeiramente. Eu estou vendo que vocês não entendem os avanços e os retrocessos. Não é retrocesso, é guerra. É guerra porque eu estou usando você espiritualmente. Eu vejo que houve uma tentação no casamento há um tempo atrás. Houve entre vocês conversa de divórcio. Eu não estou sabendo disso, mas o Espírito está me mostrando isso. Isso foi aí um levante das trevas contra vocês, mas pela minha misericórdia não separaram, assim diz o Senhor. Pela minha graça não separaram, porque eu tenho propósito no casamento. Por isso veio o segundo filho, não foi? Porque no ventre eu firmei uma aliança. No ventre, eu não estou sabendo disso, mas no ventre eu firmei a aliança. Como é que eu vou separar agora grávida de novo? Eu vi, não estava projetado, não estava planejado, mas estava planejado nos céus. Ele tem identidade. O mais novo carrega o elo pastoral. O mais novo vem para ser o elo pastoral, porque o mais novo é o que sustenta a aliança, assim diz o Senhor.
Becanaramasso, Teitamai, Teitamai. E para você saber, o mais velho também é profeta. Vocês já tiveram experiências de discernimento que ele teve. Mamãe, eu vi tal coisa, mamãe. Eu não sei o que era. Eu não vi Tiricas, porque a sua casa carrega uma identidade. Aquela casa carrega uma identidade. Os negócios são meus, eu vou tocar nas finanças. Gui, eu precisei tirar você de um lugar para colocar você de novo dentro da sua casa. Não é para você ficar confortável. Vocês vão se mudar dali. A casa vai sair dali. Vai ficar só os negócios. Eu vou dar outra casa. Eu vou tirar vocês dali. Ali vai ser o negócio. Você quer condomínio fechado, o Senhor está dizendo. Mas não se apeguem às geografias. Eu posso dar, mas não se apeguem às geografias, o Senhor está dizendo. Haverá uma unção missional sobre vocês. É por isso que a primeira coisa que eu fiz foi quebrar aquilo que eu estou dizendo. Não é tímida, não tenha medo. Não é tímida, não é tímida. Eu contemplo os teus sonhos, filhas. Com o futuro, seus filhos estudarão na escola particular. Ei, os recursos descem agora. Venha com as águas, rompa os céus e desça os recursos agora. Rompa as águas e desça. Chuva, 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 chuva de recursos. Chuva de recursos. Chuva, comece a inundar agora tudo aquilo que está travado. Obra de macumbaria. Aquela obra vai terminar. Aquela reforma vai terminar. Os vizinhos não serão mais empecilho. Eu vou entrar nos lugares. Eu vou quebrar as amarras. A obra de macumbaria, o ocultismo quebra agora. E os anjos de Deus descendo com recursos, finanças vindo para completarem a obra. Em nome de Jesus. Para onde? E como um ser em meu coração. Serrecalarabás. Tiriez, põe as mãos então. Fala para a mãe pôr a mão. Camila, põe a mão. Amor, põe a mão. Pra onde eu vou? O Senhor está inserindo vocês num tempo de ativação. Filha, você tem fugido do ministério, mas eu vou te colocar de novo no altar para cantar. E eu vou alinhar, seu marido também estará no altar. Há fogo nos teus lábios. A simplicidade do seu marido é porque ele é pastor também. O Senhor está alinhando identidade, propósito e ministério. Fogo e glória. A unção de fogo e glória. A glória da segunda casa será a união. A glória da segunda casa é a união. Ministério pastoral. As orações da sua mãe está surgindo efeito. Eu vou levantar o Aleph também, avisa. Porque eu contemplo a oração dos joelhos dela. E eu contemplei a sua oração. Você também é uma intercessora. Pai, cuida desse casamento. Cuida desse casamento. Cuida desse casamento. E encha-os.
Feche os olhos, igreja. O Senhor está dizendo ao meu coração agora, muito claro: avisa a igreja. Eu estou inserindo vocês na dimensão profética. Há muitas guerras espirituais acontecendo. E quando você libera uma palavra, o Senhor me disse, você libera uma palavra profética, você inaugura o tempo e a revelação da identidade. E o Senhor me disse, por muito tempo, aquilo que te barrou, Felipe, é porque você liberava a palavra profética e você achava que aquilo ia fluir, mas se levantava uma muralha para cada palavra que você liberou. É porque a hora que você libera a palavra e reconhece a identidade, Satanás levanta uma muralha para tentar te desviar da identidade. Então o Senhor está dizendo, vocês estão sendo inseridos como igreja no mover profético da nação, porque começa na intercessão. Nós vamos fazer mais medidas de orações. O Senhor está liberando o mover profético, mas não é para termos incredulidade, igreja. Quando as batalhas e os muros se levantarem, não é. Porque os muros e as batalhas, elas só simbolizam de que estamos aonde deveríamos estar. Põe a mão sobre os vossos corações todos. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Medidas de pureza e consagração agora. Medidas de pureza. Pai, imputa no coração de todos pureza. Põe a mão no coração, vocês. Põe a mão no coração, permaneça. Há uma transferência agora de unção. E como ser pureza, pureza no coração. Pureza no coração, pureza. Pureza no coração. Pureza no coração, consagração na mente, no espírito. Pureza no coração agora. Há uma medida de pureza. Medecash. Muitas águas vêm sobre mim. Pureza e consagração. Pureza e consagração. Coração como de criança, olhos como de pomba. Simples. Coração como de criança e olhos como que de pomba. O Senhor vai purificar a mente. Aquela mente carnal, o Senhor vai purificar agora. Mesmo que você tenha crescido na pornografia, mesmo que você tenha crescido com uma mente maligna, mesmo que você tenha crescido com uma mente criminosa, uma mente de ira, de raiva, o Senhor vai tirar, porque o Senhor vai substituir agora. O Senhor está dizendo, eu estou limpando. O Senhor está levantando uma igreja. Não, o Senhor está levantando uma nação pura. Uma nação pura. Aonde a igreja Unidade da Fé chegar, vai chegar pureza. Lugares de pureza. Profecia, ensino, pureza, consagração e santidade. Vem, Espírito de Deus. Eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, e onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, e onde eu vou, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, que unção, que mover de Deus. Queria deixar registrado algo aqui. O Senhor me pegou muito na questão da organização da igreja. Na hora que nós nos posicionamos na organização, e eu pressionado pelo conselho, muda a atmosfera. Muda. Porque o Senhor tem falado, Felipe, excelência também na organização. Manter a excelência e a organização e o compromisso vai fazer o ambiente crescer.
partir da liderança, querido, uma posição um pouco mais firme. Eu não vou ser grosso, mas vou ser um pouco mais firme na liderança. Vai fazer essas medidas de unção crescer, porque faz parte disso. Deus é um Deus justo, seu cetro é de equidade e justiça, organização, clareza, compromisso. Olha como o ambiente muda só de vocês chegarem preparados aqui. O ambiente já estava preparado, às vezes sem oração, querido. Eu tentei orar muito e desorganizado em algumas coisas. Chega a hora que quer, faz a hora que... O Senhor falou, justa 3 coisas. Os voluntários precisam ser firmes, tem que chegar às 9. O pessoal chega às 8h30. Quando você entra nessa pequena coisa, querido, o ambiente já muda. Já havia um ambiente de consagração no templo. Vamos permanecer assim. Aleluia. Queridos, eu vou orar. Eu vou liberar você para ir embora. Mas a gente vai permanecer aqui. Quem quiser, o Mateus vai ficar mais uns 10 minutos aí, Mateus. E a gente vai deixar esse fluir até ele acabar. Quem quiser vai estar liberado. Estenda suas mãos. Espírito de Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa unção. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Flua em nosso meio. Flua em nosso meio. Flua em nosso meio. Flua em nosso meio. Espírito, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Pai, dá-nos uma semana abençoada, Senhor Jesus. Que haja o teu mover profético. Dá ordem aos teus anjos a estarem com essa igreja, com esse povo. Que eles sejam firmados na sua identidade. E que haja o teu mover. Que o Senhor teu Deus te proteja e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto sobre ti. Que Ele te dê a paz. Vá embora, debaixo da graça de Deus. Deus seja contigo em nome de Jesus. Quem quiser ir está liberado, querido. Quem quiser estar aí está liberado. Mas quem quiser ficar, permaneça.